Então, vamos começar a interação terapêutica de hoje. Hoje eu vou estar aqui com a Sheila falando de um assunto que eu gosto muito e que a Sheila também domina muito bem. E estaremos com a participação de todos os outros também terapeutas que vão nos ajudar nesse processo. E você que está aqui participando já é recorrente ou é a primeira vez, aproveite, tire suas anotações se quiser e não perca a chance de interagir no final, que essa é o grande intuito desse projeto, né? Trazer interação terapêutica para as pessoas, que a gente tem um espaço para falar, nos abrir e trazer as nossas questões, né? Para que a gente possa, assim, juntos conseguir achar uma solução. O assunto de hoje é inteligência emocional, no aspecto de trabalho ou financeiro. Então, a gente vai falar, eu junto com a Sheila, falar um pouquinho sobre isso depois. Sheila, enquanto isso, você quer se apresentar? Sim, então, eu me chamo Sheila Flores, eu sou formada, né? Estou terminando um curso na área de administração, trabalho, né, no servidorismo público, e agora estou atuando também nessas áreas de terapia, da terapia integrativa, trabalho como facilitadora em constelações, né, com a compreensão sistêmica. E é algo assim que eu amo, conseguir conciliar, né? Tanto a área profissional que eu já atuo, né? De entender como que funciona esse mundo aí do trabalho, de bater cartão, de pegar ônibus todo dia, e agora conseguir aprender a lidar, né, com as emoções para que eu possa me desenvolver melhor, né, no meu trabalho. E agora eu consigo também ajudar as pessoas através das terapias a também ter esse conhecimento, né? Rico de aprender a cuidar do emocional para se desincumbir bem em qualquer área da vida, né? Tanto profissional quanto emocional, de relacionamentos. E é isso aí. Interessante isso, que as nossas emoções, elas vão com a gente para todos os lugares, né? Então, não tem muito como fugir dela, e nós vamos falar disso aqui no âmbito profissional, principalmente, porque nesse ambiente costuma ser exigido de nós uma postura um pouquinho diferente do que nas nossas relações cotidianas, né? De família, amigos e assim por diante. Para começar, eu gostaria que quem está aí escrevesse no chat, de 0 a 10, o quanto você acha que as suas emoções afetam o seu sucesso profissional. Pode colocar aí, comentar de 0 a 10, quanto você acha que interfere de alguma forma. Se interfere, se não. Porque hoje a gente vai falar sobre isso, né? Entender qual que é o papel das emoções e como nós podemos construir controle emocional e se é possível, né? Se é que é possível fazer isso e como ter sucesso também ao lidar com as nossas emoções. Então, nós vamos falar isso. Aqui algumas pessoas já respondendo, né? 8, 7, 7, 7. Pois é, então a grande maioria acredita que interfere e, pela nota, bastante, né? Contar uma história rapidinho para vocês. Quando mais nova, assim, eu comecei a trabalhar, trabalhava junto com meu pai. Acho que da última vez eu até já falei isso aqui um pouco, mas ele sempre me falava uma frase: Jenny, você precisa ter visão das coisas. Não espera o pai falar que você precisa fazer. Vai lá e faz. Tenha visão. E hoje, como profissional da área de recursos humanos, há um bom tempo, isso que ele me ensinou tem um nome que a gente chama, é uma competência. É uma competência que chama visão sistêmica. Então, a gente fala bastante aqui que o nosso conhecimento vem muito da sistêmica. O que que é essa visão sistêmica? É esse olhar para o todo. É olhar de forma abrangente, como se você olhasse de cima, né? E aí você consegue identificar ali o que precisa fazer. E por que que eu estou falando isso? Por que que é importante essa competência de ter uma visão sistêmica? Porque tem uma pesquisa feita pela Page Personal,
que aponta que 90% dos empregados são demitidos pelo comportamento, ou seja, a conduta, né, que eles adotam no ambiente de trabalho. Então, alguns comportamentos que afetam, né, as pessoas no ambiente de trabalho, e talvez você que está aqui já tenha passado por isso e se identifique. Eu me identifico com algumas. Então, uma delas, que é inclusive uma que a gente vai falar hoje, inteligência emocional. Ou a falta da inteligência emocional. Não saber trabalhar em equipe. Por que será que a gente tem dificuldade de trabalhar em equipe? Falar com respeito, a hierarquia. Faltar com respeito, aliás, com a hierarquia. Será que isso acontece com a gente? Falar mal da empresa, do chefe, de colegas. Então, é um tipo de comportamento que acaba prejudicando a gente no ambiente de trabalho. E quando eu falo aqui ambiente de trabalho, eu não estou me referindo somente ao aquele ambiente em que eu sou contratada, em que eu sou funcionária ou empregada de uma empresa. Estou falando no meu negócio, se eu tenho pessoas que prestam serviço para mim, se eu presto serviço para outras pessoas. Tem em mente ambiente de trabalho, aquele ambiente em que você está trabalhando, né? Porque a gente leva tudo que a gente é, quem a gente é e o que a gente tem, independente de onde a gente trabalha. Outro ponto é estar sempre de mau humor ou ser excessivamente reclamão, reclamona. Então, isso também é uma coisa que afeta, é um comportamento que afeta a gente no ambiente de trabalho. E olha só, a gente vê bastante isso por aí, e são uma das principais causas de demissões, ou até de alguém que não contrata o seu serviço. Você tinha pensado nisso? Interessante, né? Sheila, a hora que você quiser falar qualquer coisa, você pode interromper. Pode falar, então. Sim, então, em relação a isso, a gente tem até uma estatística, né, que 80% do sucesso de uma pessoa, né, profissionalmente, depende muito desse controle emocional, de como ela lida com essas questões, né, a gestão da emoção dela. Porque, como você falou, mau humor, questão de falta de respeito, problemas, né, com hierarquia, tudo isso tem uma demanda emocional por trás. E às vezes a pessoa só se preocupa com a parte técnica, com a parte ali de saber fazer o serviço. E ela acha que é insubstituível, né? E na verdade não é, porque a parte técnica qualquer um sabe, mas quando a pessoa tem a parte técnica e ela também sabe gerir bem as emoções dela, né? Então ela fica um profissional mais completo. Então ela é realmente uma peça muito útil no mercado. Ela é muito valorizada quando ela consegue unir, né, essas duas partes. É verdade. Então, é interessante essa pesquisa que a Sheila falou, que se a gente for traduzir ela em miúdos, 80% do seu sucesso profissional passa por quem você é. Então, quem eu sou? Quem é você? Quem a gente é não é quem a gente imagina na nossa cabeça, é o que as nossas atitudes mostram. Então, será que em 80% do tempo eu estou reclamando do meu chefe, dos meus colegas? Será que em 80% eu desrespeito a hierarquia, eu desrespeito a ordem das coisas, eu desrespeito o meu papel e o papel das pessoas? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Uma pergunta interessante que eu trouxe aqui é por que nós trabalhamos? Então, a principal causa, né, o principal motivo, razão pelo qual a gente trabalha é para conseguir o nosso sustento, né? Em primeiro lugar, é para conseguir o nosso sustento. Também é para realizar nossos sonhos, também é por meio do trabalho que nós conquistamos coisas, seja no âmbito emocional, pessoal, de aprendizado, e é por meio do trabalho que a gente tem inúmeras possibilidades, né? É por meio do trabalho que as pessoas constroem abundância, riqueza, e é por meio do trabalho que nós servimos outras pessoas, que nós devolvemos aquilo que nós recebemos, ou seja, a nossa vida, né? A gente recebeu a vida e por meio dos nossos recursos, a gente consegue retribuir isso de volta para as pessoas. Agora a gente vai falar então sobre emoções. E eu trouxe aqui uma definição que eu achei bem interessante que pode ajudar a compreender o que é emoção, então, né? E por que que elas afetam tanto o nosso dia a dia, por que que elas afetam tanto o nosso trabalho, e por que que os grandes nomes do mercado pedem inteligência emocional,
e pedem esse comportamento. Por quê? Né? Então, a emoção, uma definição que eu encontrei é que a emoção é um estado afetivo intenso de curta duração. Ou seja, ela dá e passa. Não é para sempre. Ela se origina... Deixa eu só fechar minha janela aqui. Porque os cachorrinhos vão fazer barulho. Elas se originam geralmente de uma reação do indivíduo a certos estímulos, que podem ser internos, ou seja, de dentro para fora, né? Alguma lembrança, alguma coisa que é ativada, ou pode ser externo, algo que alguém falou, que o ambiente ali traz. Então, ela pode ser despertada por esse estímulo. Ela pode ser consciente ou inconsciente. Então, essa reação pode ser consciente ou inconsciente, às vezes a gente nem percebe. Elas são como uns sensores do ambiente. É como se tivesse um sensor que monitora ali o que está acontecendo, um termostato, um termômetro, algo nesse sentido. Então, elas são como sensores entre nós e as circunstâncias da nossa natureza e daquilo que o ambiente nos exige. Pensando assim nas emoções como sensores, o papel delas é de regular. Regular o quê? A nossa sobrevivência fisiológica, sim, nossa sobrevivência física, da nossa preservação da vida, e sobrevivência social. A gente precisa sobreviver no meio que a gente está inserido. E ela também é um fator muito importante para a emoção, para nosso aprendizado. A maioria das coisas que a gente aprende através desses estímulos que são despertados através dos nossos sentidos. O intervalo entre que uma emoção é disparada e o efeito dela sobre a nossa reação, nosso corpo, são milésimos de segundo. Então, mais uma vez, será que dá para controlar a emoção? Pensando nessa definição? Portanto, os mecanismos que avaliam a percepção, né, do que está acontecendo e o tempo de nossa reação são tão rápido que nem chegam ao nosso nível de consciência. Então, a gente às vezes já teve a reação e nem percebeu. Quantas vezes, né? Só depois que você percebeu a sua reação, só depois que você percebeu que você está tremendo, só depois que você percebeu que você está vermelho, ou que seu coração está batendo mais rápido e que você está ofegante. Às vezes é só depois que passa esse estímulo, né? Sua percepção aí que ela entra aí. E a partir daí, né, desse disparo, uma série de reações corporais começam a recorrer no seu corpo, né? A ocorrer ali no seu corpo. Que geralmente te prepara para alguma coisa, né? Frente ao ambiente, né? É o que eles falam que é aquela sensação de luta ou de fuga, né? Ou seja, ou você paralisa, ou você foge, ou você faz alguma coisa. Então, é esse estímulo que te leva a uma reação. Então, nós não podemos evitar as emoções, mas nós podemos, e é isso que a gente quer construir aqui hoje, perceber como o nosso corpo e a nossa mente reagem diante dessas emoções. E para isso, né, para a gente perceber, eu trouxe 3 pontos principais, que a Sheila também vai ajudar nessa construção. Primeiro, desenvolver um autoconhecimento profundo. Então, se eu não tenho como controlar a minha reação emocional, eu preciso me conhecer muito bem para que eu traga mecanismos diante de um problema ou outra, ou situação ou outra que aconteça na minha vida. Entender, né, e aceitar, né? Eu acho que esse entender aqui é mais um aceitar que as emoções sempre vão me afetar no meu trabalho, na minha vida pessoal, independente de onde eu estiver, não tem como viver sem elas. E mais uma coisa é que todas as emoções têm uma função, então não existe emoção boa ou ruim. Quer acrescentar, Sheila? Isso, então, aí como você destacou bem, essas emoções, elas podem ser classificadas, né? A gente usa elas como? A gente usa ela tanto para o relacionamento, né? A gente chama de a emoção interpessoal, né? Que ela vai trabalhar como você falou, cuidar, né? Garantir o nosso convívio entre as pessoas, nosso social. E essa parte intrapessoal, que é dentro, é como que a gente lida com essas emoções internas. Porque às vezes a gente
né? Como que sente na pele a emoção, tá sentindo ali no corpo e a gente só reage. Mas às vezes era algo que a gente tinha que ter resolvido aqui dentro, antes de resolver lá fora, né? Então é por isso, é essa visão que a gente precisa ter aqui, né? É essa relação, é algo que eu tenho que resolver, é intrapessoal, é eu sozinha, ou é algo que eu tenho que resolver lá fora? Porque se eu resolver, não resolver aqui e for resolver lá fora, vai dar ruim. Então, a gente tem que ter essa visão aí mais ampla, né, dessa situação. E aí, no caso, você citou sobre o primeiro ponto, né, da gente reconhecer as nossas emoções. E isso é muito importante mesmo, porque ela faz parte justamente dessa parte do intrapessoal. Por quê? Porque a gente vai ter consciência desses pensamentos, dessas nossas crenças, o que que o nosso corpo está dizendo? A gente sente às vezes através de arrepio, através de peso, através de dor de cabeça, tudo isso nosso corpo está informando ali que alguma emoção está descompensada, ela está alertando a gente de alguma coisa. E a gente precisa conhecer, porque às vezes a gente classifica, eu estou com raiva. Mas eu estou com raiva de quê? Né? Por que que essa raiva veio? E às vezes eu só falo que é raiva, mas eu tenho que investigar, perguntar, né? Mas quando que começou essa raiva? E quando a gente busca se conhecer, conhecer essas nossas emoções, a gente consegue lidar melhor. Eu fiz, por exemplo, uma pesquisa que a gente às vezes só rotula, né? Uma emoção. A gente fala, por exemplo, eu estou com ansiedade. Mas olha só a quantidade de palavras, não sei se vai dar para vocês verem, que eu achei para ansiedade. Então, é algo muito profundo. Olha, quando você fala assim, eu estou ansiosa, você pode estar inquieta, você pode estar aflita, agoniada, angustiada, estar sentindo um desassossego, ou ao mesmo tempo uma exaltação, uma excitação, uma frenesi. Enfim, é uma infinidade de significados que a palavra ansiedade carrega. Então, é por isso a importância da gente investigar o que que realmente eu estou sentindo. E às vezes vai ser necessário a gente descobrir assim, desde quando começou esse sentimento? Eu sempre sinto isso, porque aí você vai conseguir descobrir exatamente o que que desencadeou aquela emoção. Então, o primeiro ponto é isso, conhecer as suas emoções, ter essa autoconsciência, saber como que você funciona, né? Quais são as suas fortalezas, quais são os seus medos, quais são as suas limitações, as suas fraquezas. Isso é muito importante. A gente não só conhecer, ter autoconsciência, né? Dessas nossas emoções, mas também dar nome para elas e saber qual é a origem. Desde quando eu comecei a sentir isso, e por quanto tempo, né? E quando eu comecei a sentir isso? O que que aconteceu de fato que me despertou aquela emoção? É trazer para a consciência. Muito legal. Gostei muito dessa definição do intra, né? E do extra, né? Não sei se foi esse o termo que você usou, Isso. mas é o que No tá. caso, é intrapessoal e. Ai, 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 peraí que eu vou achar aqui. É, Isso, e inter. Interpessoal isso, para fora inter, que é e o intra para ambiente. dentro. Que é Isso. o ambiente. Então, o ambiente, ele é um fator importante. E essa parte do intra que a Sheila falou, achei muito interessante, que ela fez uma pergunta, né? Desde quando? Mas por que que é importante a gente saber desde quando? Como a gente viu aqui na definição, a emoção é muito importante para o nosso aprendizado, na nossa formação de memórias. Então, quando eu aprendi a me comportar com raiva, diante de uma situação de enfrentamento, eu aprendi isso naquela situação, lá atrás, na minha infância. Em algum momento da minha infância, eu aprendi a agir e reagir dessa forma. Então, será que hoje, diante da minha realidade como adulto, eu preciso agir e reagir da forma que eu precisei lá na minha infância? Então, olha a importância da gente, dessa pergunta que a Sheila fez, né? Desde quando? E o porquê que isso é importante saber o desde quando? Não é só para saber do passado, revirar passado, mexer em trauma. Não é só para isso. É para você lançar um novo olhar sobre aquela situação. Naquela situação, foi necessário reagir dessa forma. Hoje, será que é? E para a gente se questionar também, né? Uhum. É isso aí. Outro ponto, né, sobre essa questão é
desse controle emocional, que entra o que você falou, né? A autorregulação. É, no caso, é como que você tivesse as rédeas, né, dessas emoções. Porque o que que acontece? Quando a gente não dá atenção para isso, quem está controlando a nossa vida é o emocional. E o emocional não mede, ele não pensa nas consequências. Na verdade, a gente tem que unir os dois, né? O emocional com o racional, tem que equilibrar, que é o que essa palestra aqui propõe, né? A gente conseguir buscar o equilíbrio entre a emoção e a razão. Porque a razão é que coloca freio, é que pensa nas consequências, é que pensa em todos os detalhes, né? Se aquela emoção cabe ou não naquela situação ali. Então, por isso que é muito importante a gente buscar essa regulação. Quando eu uso essa palavra regulação, eu lembro de uma chave de boca, né? Tentando apertar um parafuso. É como que a gente tivesse que fazer essa autorregulação aqui do nosso emocional. E por que que isso é importante? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você está diante de uma apresentação, de alguma coisa lá no trabalho que você tem que apresentar, e aí você está super preparado, está nervoso, mas sabe que vai dar conta, às vezes tem que falar com o patrão, às vezes tem que, né, fazer alguma situação que vai exigir de você, mas você está sob controle. Aí você vai ali tomar um cafezinho ou no banheiro, aí você encontra alguém e alguém fala alguma coisa que te desestabiliza, te tira do eixo. E aí, como que você faz? Aquela pessoa falou alguma coisa que despertou algum gatilho em você, e agora você tem que ir lá falar com o patrão ou fazer algum serviço, e aí seu emocional está desequilibrado. Aí é que entra essa regulação, você acalmar o coração, né? Falar, não, calma, isso aqui a gente resolve depois, vamos lá fazer o que a gente tem que fazer, tal, tal, tal. Então a gente tem que aprender a ter essa conversa interna para conseguir dar conta. Senão, é fácil desistir, né? O caminho mais fácil é desistir. A gente larga tudo para lá, vai embora para casa, mas e depois? Como que vai ficar nosso profissionalismo, né? A gente tem que, o profissional de ponta, ele tem essa autorregulação aí das emoções, né? A gente precisa desenvolver isso mesmo. É bem interessante isso que a Sheila falou, porque se a emoção, como a gente viu na definição, ela serve como um medidor do ambiente interno e externo, se a minha sobrevivência está garantida, é como se o nosso racional, a nossa parte pré-frontal da nossa mente, do nosso cérebro, aliás, é como se ele fosse, então, o termostato da realidade. Que ele é que vai dizer, tá, nessa leitura de ambiente aqui, nesse ambiente, nisso que está acontecendo agora, foi o que a Sheila trouxe o exemplo do cafezinho. Nisso que está acontecendo agora, eu preciso agir e reagir dessa forma, mas essa é a emoção que eu conheço, então eu consigo, com esse termostato da realidade, com a minha parte racional, medir se aquela reação é necessária, é importante, sim ou não, né? Se cabe naquele momento. Então é muito importante esse ponto que a Sheila trouxe. Então a gente falou de mapear as nossas emoções, entender, e a gente viu que isso envolve um autoconhecimento profundo. Agora, outro ponto é perceber, então, acho que a gente até abordou já aqui um pouco, é perceber quais informações essa emoção está me trazendo. Eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo? Eu sinto inveja? Que emoção é essa? Da onde ela está vindo? Por quê? Eu sinto medo? De quê? Entende? Então, é entender, né? Perceber ali que informação cada emoção está te trazendo. E aí, a partir daí, aprender a direcionar essa emoção para fazer aquilo que você deseja. Porque elas são muito importantes. A gente já percebeu aqui que as emoções são muito importantes. Mas elas são melhor usadas quando elas são direcionadas para os nossos objetivos, para aquilo que a gente deseja. E ali naquele ambiente de trabalho, o que eu quero? Eu estou indo ali, beleza, só para tirar meu salário do mês e pronto, acabou. Eu estou indo ali porque eu quero fazer um bom trabalho, quero me realizar profissionalmente e quero ser promovida, quero ganhar mais dinheiro. O que eu quero? Saber disso é importante para você poder direcionar suas emoções. Certo, Sheila? Certo, muito bem. E em relação à questão do interpessoal, né? Nosso relacionamento com os outros,
Quando a gente consegue ter esse equilíbrio das nossas emoções, a gente consegue ter empatia, a gente consegue se colocar no lugar dos outros, a gente entende que as outras pessoas também têm um emocional lá, que às vezes também está no controle delas. E a gente não leva tudo para o coração, né? A gente sabe que está todo mundo numa caminhada em busca de um aprimoramento pessoal, né? Então, quando a gente consegue ajustar aqui dentro, a gente consegue ter relacionamentos melhores. E o que você falou sobre as emoções, a gente usar a nosso favor, um exemplo que eu gosto de dar é sobre a raiva. Por exemplo, se a gente fosse perguntar, a raiva é uma emoção boa ou ruim? E aí, comenta aí no chat o que que vocês acham. A raiva é uma emoção boa ou ruim? Ruim. Uhum. Obrigada do comentário. Sim, muitas pessoas acreditam que a raiva é uma emoção ruim. Ó, alguém, a Inês falou que é ruim, outra pessoa falou que é boa. E agora? É boa ou ruim? Então, vamos analisar. Imagina, Ana Paula e Inês. Imagina que vocês estão em casa lá com aquela preguiça danada. Aí vai chegar a sua sogra em casa. E sabe que aquela sogra fala para Dedéu. E aí aquilo vai te dando uma raiva, saber que ela vai chegar, a cozinha tá para limpar, a casa tá para arrumar, ou até no trabalho, né? Você tá lá no trabalho cheio de coisa para fazer, e você sabe que vai chegar seu patrão é exigente, é crítico, é exigente mesmo. Aí você sobe aquela raiva. O que que essa raiva vai te motivar a fazer? Vocês vão ficar lá paradinho, com aquela raiva quente aqui no coração? Diz aí. A raiva vai ser a força motriz que você precisa. Isso, o sangue, sangue nos olhos. Isso, impulsiona muito bem. Então, a raiva, ela é algo que te impulsiona, que te manda para frente, entendeu? Então, às vezes, uma emoção que a gente acha que é ruim, na verdade, ela é muito boa se usada no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa. Ela impulsiona a gente para dar conta. Imagina, a sogra tá chegando, a casa tem que dar um brinco, meu filho. Você, ó, você pega daquela raiva mesmo e dá jeito, dá conta, né? Então, isso é só uma ilustração para vocês verem, né? Que todas as emoções, elas são muito úteis. A gente só tem que aprender a usar. É isso mesmo, né? Se a gente nunca tivesse experimentado tristeza, a gente saberia o que é alegria e felicidade? Não, né? A raiva é isso mesmo, essa fonte impulsionadora, né? E trazendo para a nossa realidade, que a gente está buscando aqui o quê? Sucesso profissional, né, gente? Eu estou buscando isso, espero que vocês estejam aqui hoje por causa disso também. Não dá raiva ter que pagar ali o boletinho na conta? Não, só tem para pagar o boleto, não posso nem para sair para pedir uma pizza, não posso nem sair para jantar com meu marido, com a minha esposa, não posso nem comprar uma blusinha nova esse mês, porque o dinheiro foi a conta de pagar os boletos. Não dá raiva. E essa raiva vai te impressionar para fazer o quê? Agir, minha filha. Vai vender alguma coisa que você tem parado dentro da sua casa. A Ana faz aqui, ó, faz bolo. Vou lá fazer meus bolos, vou oferecer para 10 vizinhos. Quero ver se eu não vou comprar uma blusinha nova. Vou fazer esse serviço aqui muito bem feito. Quero ver se agora meu patrão não me reconhece, não me promove, não dá aquele aumento que ele está prometendo e me enrolando há séculos. Então, a raiva é uma fonte impulsionadora. Ela só é ruim se você ficar acumulando ela dentro do seu corpo, injetando isso na sua corrente sanguínea a ponto de te adoecer. Não fizer nada com isso. E qualquer emoção é assim. Se você não fizer nada com ela, você tá ali só as suas glândulas, né? Tentando se livrar daquilo e manda para sua corrente sanguínea e aí começam os problemas, as doenças emocionais e fisiológicas. Então, é importante a gente saber direcionar as nossas emoções, né? Certo? Certo. Então, a gente viu que as emoções, elas funcionam como uma bússola para indicar o caminho. Se eu tô com raiva, é porque eu tenho que fazer alguma coisa. Dificilmente você vai ficar com raiva se não tiver nada para fazer. Pensa nessa analogia. Você tá com raiva, você tem que fazer alguma coisa. Você tá com medo, você tem que se questionar. Da onde vem esse medo? Por que que eu tô com medo? E o medo de não fazer nada com isso. Então, é pensar
É questionar as suas emoções também. Então, essa bússola, né? Então, para que serve as emoções? Para sentir, né? Não é para a gente camuflar, fingir que não sente ou parar de sentir. É para sentir, interpretar, entender, então é isso que eu preciso fazer, e aí direcionar para uma ação, certo? O que não é para fazer? Isso que eu acabei de falar, camuflar as emoções. Então, camuflar é o quê? É quando você tá assim, tipo, da vida. E aí você tenta disfarçar para você mesmo, porque para os outros, às vezes até tudo bem, você não quer se expor ali naquele momento, mas em fingir para você mesmo, camuflar, não, não é raiva que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo é outra coisa. Não, isso aqui fica camuflando, fingindo que não tá acontecendo. Ou parar de sentir, né? Que às vezes a gente tem uma forte tendência de se tornar pessoas apáticas quando a gente fala, não vou sentir isso. Veio, você segura, tranca e não sente. Não processa nem depois, nem tira um tempo depois para processar. Então você começa a parar, se tornando uma pessoa apática. Isso também traz prejuízos na sua carreira profissional, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. A pessoa que ela é apática, ela rapidamente pode ficar doente emocionalmente. Ela rapidamente pode desenvolver um burnout. Ela rapidamente vai parando de socializar, ela vai ficando distante. E aí isso gera uma série de outros problemas, né? Então, o que que a gente precisa entender? Que a gente jamais vai construir controle emocional fugindo daquilo que a gente sente, fugindo de sentir aquilo que a gente sente. Controlar as emoções, então, é usá-las a nosso favor e não contra nós. Não usar isso para nos adoecer, mas usar para direcionar as nossas ações. Certo? Quer falar mais alguma coisa, Sheila? Não, pode Não? ficar, tá? Pode seguir. Uhum. Então, assim, a gente está falando sobre o ambiente de trabalho e algumas coisas que nos afetam, né? A gente falou sobre as emoções, como elas se dão, como elas nos afetam. Mas existem alguns perfis ali no ambiente de trabalho que a gente precisa ficar atento se a gente não se encaixa em alguns deles, né? Que tem a ver com aquilo que a gente falou, né? Nossa história que a gente é hoje foi construído lá atrás. Isso foi sendo construído e nos trouxe até agora. E um dos perfis é o perfil exigente, que esse eu vejo bastante no mercado de trabalho e me encaixo até certo ponto. Quem participou aqui do treinamento de quase todos, né? Participaram, os terapeutas aqui participaram do mesmo treinamento que eu, sabem, né? Do nível de exigência, né? O que o perfil exigente ele é? Ele acha que ele não recebeu o suficiente. Então, ele exige do chefe, exige da empresa, exige do governo, exige da sociedade, ele exige de todo mundo, né? Por quê? Ele nunca sente satisfação profissional, porque ele acha que ele não recebeu o suficiente, que o que ele recebeu, a vida do pai e da mãe, não foi suficiente. Outra coisa que o perfil exigente também demonstra no mercado de trabalho é que se ele exige demais dos outros, quem dirá de si mesmo, né? Então, é aquela pessoa que nunca é boa o suficiente, que nunca está pronta, que devia ter sempre feito melhor, que sempre um nível de exigência consigo mesmo, que foge do convencional, que foge do normal. Então, a pessoa que ela é exigente demais, que ela está exigindo do chefe dela como se estivesse exigindo do pai, está exigindo da empresa, essa pessoa, ela acha que não recebeu o suficiente da vida. Então, ela precisa olhar para isso, né? Será que se eu estou aqui hoje com todos os recursos que eu tenho, eu não recebi o suficiente? Eu não estou falando nem de recursos só financeiros, estou falando de recursos internos, das minhas habilidades, das minhas competências, daquilo que eu desenvolvi, né? Dos meus dons, dos meus talentos. E outro perfil é o perfil que é muito comum também nas empresas, que é o perfil que busca segurança. O perfil que busca segurança no trabalho, ele tem medo de qualquer risco. Então, ele se conforma com qualquer coisa, porque o importante é ter aquele que cai ali todo mês. Ele não precisa pensar em mais nada. Cai ali todo mês, tá bom, ele se vira com aquilo. O que o perfil que busca segurança precisa observar?
Quando você pensa, se você acha que você está sempre buscando segurança, né? Quando você pensa no seu nascimento, você acha que foi algo bom ou ruim? Quando você olha para sua mãe, você se sente segura? Seguro? Como é que foi a sua gestação? E como foram seus primeiros anos de vida ali, 2, 3 anos? Quando você pensa nessas situações, será que você sente segurança? Se não, e se você busca segurança em tudo, talvez tenha havido uma ruptura ali nesse momento, né? Pode ter acontecido no bebê, a mãe recém-nasceu o neném tá amamentando, ela ficou doente, precisou ficar uns dias ausente, precisou ficar fora. Houve essa ruptura em algum momento? Talvez você esteja buscando segurança por isso. O seu parto, o seu nascimento foi muito difícil, que também é como se houvesse essa ruptura, né? Brusca, de forma brusca. Talvez por isso que você busque tanta segurança no mundo. Os seus 2, 3 primeiros anos de vida, será que era um ambiente meio caótico? A gente sabe, muitas pessoas da nossa faixa etária passaram por infância assim. O ambiente era caótico, não tinha organização, não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, não tinha hora para nada. E essa criança nessa fase, ela precisa disso para entender que ela tem chão onde pisar. Se você entende que você acha que sempre o chão está te faltando, talvez você esteja buscando essa segurança que pode ter acontecido essa falta, nessa ruptura lá na sua infância, seus primeiros anos de vida. Então, olhar para isso aí é muito importante. São dois perfis que vocês podem observar que tem muito no mercado de trabalho, independente se são empregados, funcionários. Claro que o perfil que busca segurança, geralmente, ele é o empregado, o funcionário público. Se ele busca segurança, geralmente não tem nada de errado em ser funcionário público, empregado, nem nada disso. É a questão de que, se a pessoa busca segurança, geralmente ela tende a buscar isso em todos os ambientes que ela vai. Certo? Quer completar alguma coisa, Sheila, aqui? É só uma experiência, né? Um caso real de uma pessoa que ela busca segurança mesmo, sabe? Ela se preocupa muito com isso. E isso é tão forte que aí ela acabou escolhendo, atraindo, né, para ela um tipo de trabalho que ela fornece segurança para as pessoas, né? Faz grade, faz portão para poder proteger, para poder trancar as pessoas. Mas essa questão de buscar tanta segurança acaba deixando a gente preso, né? Porque você quer tanta segurança que você não consegue, às vezes, se soltar, sair, né? Porque você quer ficar. Então, isso remete também a um medo, né? No fundo, é um medo. Essa insegurança te faz ficar preso porque você está com medo de alguma coisa também. Então, é algo que tem que sempre investigar. Quando a gente tem medo de ousar no trabalho, tem esse medo, né? Ah, e se eu perder esse emprego? Aí, às vezes, você está sujeito, às vezes, até se corromper em alguma situação para poder não perder o emprego, porque você busca segurança. Então, é algo que pode virar uma bola de neve, né? Então, é algo que precisa realmente olhar com carinho, com atenção e acolher. Às vezes, é uma dor que a pessoa carrega, né? É um medo mesmo. Então, ela precisa aprender a lidar com isso, acolher, dizer que está tudo bem, mas que ela vai conseguir, né? Seguir. Porque às É, vezes, como você citou, questões da infância lá, né? Questões de não ter a base, de não sentir que estava num solo seguro. E a gente vem replicando isso até hoje, ó. Por exemplo, 40 anos, essa pessoa, quem eu estou pensando aqui, ela já deve ter aí uns seus 35, 40 anos e é muito atordoado com esse medo, né? Então é algo é, que vale a pena ressignificar mesmo. vale a pena olhar, porque não é questão, eu quero um trabalho seguro, porque daí eu fico de boa, vou fazer outras coisas, vou cuidar melhor de outras áreas da minha vida. Tudo bem, se você está escolhendo por isso, é uma escolha consciente. O problema é quando é uma escolha inconsciente, porque você busca segurança, achando que essa segurança é real. E segurança em todos os sentidos não existe. Uma segurança plena não existe. A vida é um risco por si só. Viver é um risco, né? O que pode acontecer é essa busca por segurança tornar uma pessoa tão controladora que também adoece. Então, ela quer controlar tudo ao redor dela porque ela está com medo, porque ela busca essa segurança.
né? Olha só, esse exemplo que a Sheila trouxe como é bom. A pessoa faz grade que é para... Tudo bem, tem alguma coisa de errado em fazer grade? Não tem, gente. A Uhum. questão é, por que eu faço o que eu faço? E outro ponto é, se eu estou insatisfeita e infeliz no que eu estou fazendo, mas eu não consigo botar um pezinho na direção do que eu quero, porque eu busco essa segurança. Aí você vai passar a vida inteira infeliz, insatisfeito, porque você está com medo, porque você não quer correr nenhum risco. Aí, nesse nível, é que a gente fala que precisa olhar para isso, olhar para essa dor e procurar ajuda, né? Tá tendo como base esses dois perfis. Peraí, a Sandra, entendi muito sobre o pai dos meus filhos agora. Que legal. Depois a gente você comenta mais sobre isso pra gente. Então, a gente falou desses dois perfis principais que a gente observa, né, Sheila, no mercado de trabalho. Ou é aquelas pessoas exigentes, competitivas, lá, ou é aquela pessoa que está sempre buscando segurança, e daí, às vezes, ela é mal-humorada, insatisfeita, porque ela não tem nem coragem de tirar o pé dali, de botar a carinha assim para fora, ela não tem coragem, mas tá sempre reclamando, né? E aí, o que acontece nessas relações de trabalho é o que a gente fala que é o triângulo dramático, que a gente já trouxe, já falou sobre ele aqui no Interação, né? Então, como se dá isso no ambiente de trabalho? Tem o perfil que é o salvador. Então, quem é o salvador? Aquela pessoa que antecipa a necessidade dos outros. Já teve ou tem uma colega que você não pediu nada para ela, de repente ela te trouxe um biscoito, de repente ela te trouxe um café. Às vezes você nem estava com vontade, né? Você tipo, obrigada, fulano, legal. É aquela pessoa que ela tá sempre antecipando a necessidade do outro. Tem algum problema em fazer isso? Não. Mas como é que tá as suas? Você faz isso para não olhar para as suas necessidades? Então, o Salvador, ele geralmente faz isso. Ele antecipa do outro para não precisar olhar para as deles. Porque lá na infância, geralmente o Salvador foi aquela criança em que foi exigido dela olhar outros irmãos, ou olha, aquele tio ali mora com a gente, ele é doente, então não faz bagunça porque não pode perturbar ele, ou o pai ou a mãe, alguém era doente na família. Então, aquela criança que tem que estar sempre atenta ao ambiente, antecipando a necessidade dos outros e não olhando para as suas próprias, para aquilo que ela precisa. Então, Salvador tem esse perfil. Aí tem um outro que é a vítima. A vítima, acho que é bem fácil, né? A vítima espera receber. A vítima espera receber e não se responsabiliza. Jennifer, não sei o quê. Não, não fui eu. Foi a fulana que disse que o prazo era esse. Eu fiz conforme ela me falou. Se quer cobrar alguma coisa, cobra dela, não de mim. A vítima está sempre se esquivando, nunca se responsabiliza e está sempre esperando receber. Alguém tem que dar, alguém deve, a vida deve para a vítima. O outro perfil é o agressor. O agressor no ambiente de trabalho é aquela pessoa que está sempre pronta para o confronto. Tem um ditado que usa em Minas que fala, tá com a paz armada. Então, é aquela pessoa que está sempre com a paz armada. Ela está pronta para o confronto. Bateu, levou, falou que vem aqui, eu já vou falar isso e aquilo. Ela está sempre treinando as respostas, né, para poder dar. Por quê? Porque ela quer as coisas do próprio jeito. O agressor, ele quer as coisas do próprio jeito. O interessante desse perfil é que nem sempre ele está errado. Mas como no ambiente sempre tem uma vítima e sempre tem um salvador, sobra para ele, entendeu? Sobra para o agressor. Então, ele tem que estar com a paz armada porque não sabe de onde vem o negócio. E às vezes tem razão, às vezes tem razão. Só que perde essa razão por não saber comunicar da forma correta, por não saber usar a comunicação a seu favor, por não saber usar essa argumentação. Então, uma pessoa que está sempre se preparando para o confronto. A Monique, eu treino as respostas. É a pessoa que realmente está sempre pronta, se preparando para um confronto, porque ela não sabe de onde vem a próxima pedrada. Esse é o perfil do agressor. O que ele precisa fazer? A gente já falou um pouco, né? Precisa entender que existem normas, processos, ele precisa ter onde se ancorar, sabe? Ele precisa saber que não vai vir de qualquer lugar, então eu posso me comunicar da forma correta, eu posso falar sem agredir, eu vou atacar o problema, não vou atacar a pessoa, né? Porque quando o agressor ele ataca o problema,
ele vai conseguir ser mais assertivo. Quando ataca a pessoa, perdeu razão. É aquela pessoa famosa, estava certo, mas gritou, perdeu razão. É o agressor. Quer E completar sobre aqui, isso, Sheila? né? E sobre isso, às vezes, o agressor é aquele que está certo, né? Ele tem ali a ciência das coisas, ele sabe como é que funciona e ele não gosta de nada errado, né? Porque ele não quer ser acusado. Ele quer ser o acusador, mas não ser acusado. E aí, o que que acontece? Tem situações no trabalho que você, às vezes, nem é agressor. Você já está ali no seu adulto, você está consciente de tudo, né? Está fazendo ali o que é certo. Mas as pessoas te colocam nesse triângulo dramático. Por quê? Porque às vezes elas se fazem de vítima, aí elas vão procurar algum culpado, né? E aí quem que é? Às vezes eles vão e jogam lá para o que já tem que já é o antissocial, que já gosta, né, do jeito certo. Aí tem isso, tem que tomar muito cuidado para você estar realmente dentro, né, do que é certo, para não dar motivos, né, para as pessoas poderem te jogar nessa fogueira, né? E aí, enquanto isso, até uma experiência que aconteceu recentemente no meu trabalho, entrou estagiárias novas lá, as meninas novinhas, 17, 18 anos, e aí elas colocaram duas lá para eu treinar elas a partir do arquivo. E aí eu expliquei o que significava aqueles documentos, como é que arquivava, como é que fazia o catálogo dos documentos. E eu estava ali, sabe, ensinando ali de coração mesmo. Aí quando pensa que não, a minha fama na Câmara toda lá era que eu era a exploradora dos estagiários, porque eu estava colocando eles para fazer o meu trabalho. Falei, mas esse estagiário está lá para quê? Não é para realmente ser treinado? Mas, ou seja, elas eram as vítimas, as coitadinhas que não queriam trabalhar, né? Mas aí, enfim, aí a gente tomou as medidas certas lá para corrigir o problema, mas aí sem querer me jogaram na fogueira, imagina. E aí eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções, porque isso, de certa forma, despertou alguns problemas bem profundos em mim. Porque pessoas que eu esperava que me defendessem, que fossem meus salvadores lá, não me defenderam, propagaram a fofoca, né? Propagaram a difamação. Aí eu tive que aprender a lidar com isso aqui, para depois resolver com eles, e hoje está tudo em paz. Eu cresci com essa situação. Então, eu observei também que tem situações difíceis que acontecem no nosso ambiente de trabalho, mas que a gente pode usar como degrau mesmo para continuar crescendo. É como se fosse um trampolim, né? Você passar para a próxima fase. É o próximo nível do game, né? Do game da vida. É isso mesmo. É interessante esse relato da Sheila. Olha como uma pessoa que está fazendo o que é certo, de repente é colocado na fogueira, sem nem saber porque existe uma vítima. Porque existe alguém, as meninas só o quê? Só não queria trabalhar, 17 anos. Elas querem emprego, mas não só elas, mas como muita gente quer o emprego, mas não quer trabalhar. E a Sheila pensou que, opa, uma oportunidade de eu ensinar de fazer o trabalho da forma correta, como deve ser. Então, aquele pensamento que a gente tem, os jovens, né? Vamos ensinar os jovens a fazer da forma correta. E aí? Quebrou a cara fazendo certo. Por quê? E é o que acontece, gente, é o que acontece. Volta e meia, a gente tem que estar sempre atento e se instalar na realidade, né? Porque volta e meia as pessoas colocam a gente num triângulo dramático. E a gente está falando aqui, a gente falou mais do agressor, mas às vezes a gente é colocado em situação opa, vou ter que salvar alguém. E às vezes a gente pode ser colocado em papel de vítima também, por que não? Às vezes tem um salvador aí com a anteninha ligada falando: olha ali, fulana, você não viu que ciclano fez isso com você? Eu achei certo, não achei certo, não. Do nada você virou vítima, que você nem estava pensando. Então, o triângulo pode acontecer em diversas situações no nosso trabalho e a gente precisa estar atento. Eu não deixava. O Flyder sabe como é que é, né, Flyder? Meu Deus. Eu falei pra Sheila também, ele não deixava, não. Raiva, viu? Já veio o agressor aqui. Mas é isso, gente. É isso mesmo. O que a gente pode tirar disso aqui, então, de tudo isso que a gente falou agora? A gente falou que tem as emoções, que a gente não consegue viver sem elas, a gente não tem como abafar elas para sempre, não tem como fingir que não sente, a gente precisa usar elas a nosso favor. A gente viu que tem uns perfis ali no nosso ambiente de trabalho, então que a gente precisa estar atento. O exercício até que eu sempre falo para as pessoas: observe o seu ambiente de trabalho por uma semana. Observe ele por uma semana. Quem é o agressor? Quem é o salvador? Quem é a vítima? Ah, que papel eu assumi agora? Né? Porque a gente fala de observar o ambiente, mas
A responsabilidade é sempre de quem está aqui fazendo o processo, né? Que papel eu assumi nessa situação que ocorreu aqui? Como eu posso melhorar e estar mais atenta para a próxima? Então, é corrigir a nossa postura interna, evitar esses triângulos, evitar, não tem como evitar sempre, tá, gente? De volta e meia ou outra, a gente vai estar ali e é isso, é olhar para aquilo e falar, opa, agora eu tenho a chance de me retirar de uma forma como um adulto consciente, né? E entender, né, um terceiro ponto é entender que como adulto, você é o único responsável de suprir as suas necessidades. Ninguém tem responsabilidade de fazer isso por você. Então, é tudo seu, é tudo meu, né? É eu que tenho que dar conta, né, das minhas necessidades. E para isso, fazer o básico funciona. Porque talvez você pense, mas é muito difícil ter que ficar atenta agora a isso tudo. O básico já funciona. Se instalar na realidade, cuidar mais de você, olhar para você, o que você pode fazer por você, como estar aqui junto com a gente na interação, já é uma coisa que você está fazendo por você. E observar as suas necessidades enquanto ser humano, o que você está precisando, o que você está em falta, e você mesmo suprir. O que você está esperando do outro? Geralmente é uma coisa que você mesmo tem recurso para suprir. Então, fazer o básico já funciona. Como, então, desenvolver essa inteligência emocional, né? Então, a gente falou de autoconhecimento, então tá sempre se conhecendo, mergulhar em quem você é, como você funciona, quais são alguns dos seus padrões, para você conseguir estar mais na realidade diante dos desafios, né? Que papel que você exerce no triângulo, como a gente falou, entender suas necessidades, entender os seus limites. Para entender os seus limites, primeiro você precisa entender suas necessidades, né? Um exemplo que eu costumo dar. Se eu não gosto que me chama de querida, eu tenho que falar isso para a pessoa, né? Mas como falar? Vou falar, não me chama de querida? Ou agressor? Não. Vou falar, olha, fulano, eu gosto tanto do meu nome, você pode me chamar pelo meu nome, por favor? Então, usando a comunicação correta. Mas eu trouxe esse exemplo de limite básico aqui, gente. Mas o que acontece de invasão de limite no ambiente de trabalho não é brincadeira. As pessoas estão o tempo todo testando os nossos limites, testando até onde a gente vai, até onde vai a nossa paciência. E se a gente não comunicar isso para elas, qualquer hora a gente está doente, chorando todo dia, pedindo demissão do emprego ou desistindo da nossa carreira, do nosso negócio, porque a gente não impõe nossos limites, até para o nosso cliente. Eu vou deixar meu cliente ficar me mandando mensagem 2 horas da madrugada? Faz sentido? Eu vou pegar e responder? Ou eu vou informar ele, olha, fulano, eu trabalho desse horário, assim, assim, assim. Eu não gosto que me chame de Sandroca. Isso aí, tem que falar para as pessoas, por favor, eu prefiro que me chame de Sandra. Gosto do meu nome. E é isso, né? Então, é aprender a comunicar esses limites, a se posicionar, né? Frente a esses limites, que é isso, de forma respeitosa, comunicar para as pessoas aquilo que você gosta, o que você não gosta, o que você prefere, como você age, como você funciona. Saber fazer uma boa leitura de cenário. Então, às vezes, a gente se mete em triângulo dramático. Sabe aquela coisa foi de gaiato? Foi porque você pega o bonde andando? Usando vários termos aqui para ver se fica claro. A leitura de cenário é isso. É você olhar de fora aquele ambiente e falar, opa, aqui está acontecendo isso, esse jogo, aquele jogo. Ah, fulano faz tal jogo com o chefe faz tal jogo com fulano. Para vocês não se meterem em encrenca que nem era para você estar ali. E para você poder se preservar também enquanto profissional e conseguir destacar, porque no ambiente de trabalho, o que vale é os seus pontos fortes. O que vai te promover é aquilo que você faz muito bem. São as suas qualidades, são os seus talentos. Então, é usar isso a seu favor e não o seu comportamento, às vezes, que você pode tratar em outros lugares, né? Aceitar também as vulnerabilidades é importante para desenvolver inteligência emocional. A gente tem que entender que a gente não é fortona, fortão o tempo todo, que às vezes as coisas vão mexer com a gente, que foi o que a Sheila trouxe, que esse exemplo maravilhoso, né? Olha, gente, eu percebi. Imagina se ela tá naquela vibe de bloquear o que ela sente. Ela só ia ficar com raiva e pronto de todo mundo no trabalho dela, das meninas então, não ia querer
Se tu passa na frente capaz de dar na cara, né? Não, ela também tirou disso uma lição. Ela também aceitou, é verdade, né? Pegou a vulnerabilidade dela, olhou para aquilo e viu o que podia ser melhorado, o que tinha ali ainda para olhar, né? Na questão de autoconhecimento. E um ponto importante é tipo, ah, mas eu tô fazendo isso, mas fulano não faz. Ah, eu faço isso, mas o meu chefe é narcisista. Ah, eu faço aquilo, mas meus clientes não sei o quê. Deixa o outro com o processo dele. Quem tá aqui é você. Quem está investindo é você. Então, primeiro, não tentar fazer com que o outro mude a qualquer custo e nem ficar apontando que é muito difícil porque os outros não fazem. Cada um tem seu processo, cada um tem suas questões, todo mundo tem suas dores e cada um tem o seu momento de olhar, né, para aquilo que está passando. Então, você é adulto e tem os recursos necessários para comunicar os seus limites e entender suas necessidades. E você pode fazer isso elaborando, que é tudo isso que a gente falou, mapear as emoções, entender o nome, entender como é que é, e ressignificando. Então, que é, eu não tenho segurança? O que eu posso fazer agora por mim? Eu sou exigente demais? Como eu posso melhorar a minha forma de agir perante os desafios da vida? Quer acrescentar, Sheila? Sim, então, e aí no caso a Ana Paula comentou que isso é difícil demais, né? Uma das coisas que ajuda muito também, Ana Paula, é a gente imaginar a cena problemática, né? É igual teve a parte, né, que a gente fica pensando o que vai falar, mas não nessa postura de acusador, não. Na postura mesmo, saber que você já vai para o trabalho, você vai vivenciar um conflito lá, então você tem a oportunidade de ensinar seu cérebro como que ele tem que reagir para você não ser pega de surpresa. É como que preparar, né, o caminho. Um exemplo disso que o nosso cérebro aprende é aquela experiência que a gente faz com limão, né? Imagine o limão, imagina você cortando o limão, você pegando o limão e espremendo assim na boca. Você sentar com o limão na boca, você já enche a boca, né, de água, assim. A acidez do limão você já sente. Então, seu cérebro ele tem essa capacidade de realmente prever, você meditando, hoje eu vou chegar no serviço, eu sei que fulano vai vai zombar de mim, fulano é assim. Aí você já vai se preparar seu coração, porque você ensinou ele como que você tem que reagir, lidar com essas situações. Essa é uma dica, tá bom, Ana Paula? E outra coisa também é a gente separar, né, essas emoções. Será que isso é meu, quando você já criou um conflito lá no trabalho? Será que isso é meu? Será que isso é do outro? Será que isso é problema de trabalho ou é problema de casa? Porque às vezes o problema começou lá em casa, começou no bom dia que meu marido me deu com a boca torta. E aí eu vou mal-humorada para o trabalho e desconto nos colegas, né? Então a gente tem que ter essa consciência mesmo, né? Que às vezes é algo que a gente tem que olhar para a gente organizar aqui dentro. E para ajudar, a gente vai ter um áudio, né? Um exercício de imaginação aí, que vai ajudar a gente a achar a fonte, porque tem situações aqui no nosso emocional que é muito difícil de lidar sozinho. E a gente tem que ir lá na fonte, se conectar lá na fonte, lá na nossa raiz, para a gente pegar a força para poder dar conta aqui na frente. Porque cada dia a gente está de um jeito, né? Um dia a gente está animado, está feliz, está disposto, de repente a gente já fica desanimado, meio deprimido. Então, quando a gente se conecta com a nossa força, a gente consegue ter mais equilíbrio emocional. É como que às vezes a gente até perde o equilíbrio, mas a gente recupera rápido ali, entendeu? Aí eu vou pedir o Flyer, por favor, para colocar para nós o áudio. E, e aí vocês quiser fechar os olhos, se concentrar, né? Vai ser uma espécie de uma imaginação. Vai colocar, Flyer? Sim. Todo mundo Obrigada. já está no jeito? Respire bem fundo. Respire bem fundo, encha o seu pulmão como se fosse um enorme balão. Solte o ar pela boca.
Respire bem fundo outra vez. E solte o ar. Deixe as pressões, as ansiedades do dia a dia ir para bem longe. Respire bem fundo outra vez. E solte o ar. Sinta leveza no seu corpo, nos seus ombros. Sinta o seu corpo mais relaxado. Fique aqui agora no presente. E o objetivo desta imaginação é a gente aprender a lidar com as nossas emoções. É para que a gente busque força aonde é a fonte da nossa força. Imagine que você está carregando um saco enorme, bem pesado. E este saco está bem cheio. Este é o saco das emoções. E ele está tão cheio que não cabe mais nada. Está a ponto de estourar. E agora você tem que dar conta desse saco. Tem que saber de quem são as emoções guardadas ali neste saco. Mas você não consegue. Vai dar muito trabalho. É tão difícil resolver isso sozinho. Você se sente fraco, cansado. E as emoções ali podem ser emoções relacionadas com o trabalho, pressões do dia a dia, medo de perder o emprego, medo de não conseguir ganhar o suficiente para pagar as contas. Você pode carregar emoções que se referem à falta de reconhecimento pelo seu esforço. Afinal, você se dedica tanto e ganha tão pouco, e ninguém vê o tanto que você faz. Ainda tem os desafios de lidar com os seus sentimentos negativos, as suas frustrações. É muito cansativo. Rotina pesada, o ambiente, as pessoas, os assuntos das pessoas. Observe o seu corpo. Quando você pensa nessas coisas, aonde dói? Sente em algum lugar do seu corpo reclamar? Será que as costas estão pesadas? O coração está apertado? Cabeça, zonza, os pés, mãos, os braços. Observe onde suas emoções mais te apertam. Observe se é mais do lado esquerdo ou se é do lado direito. Agora, visualize seu pai se aproximando. E ele vem e se coloca atrás de você. E ele coloca as mãos, como que apoiando o seu ombro direito. Sinta a mão dele ali, te dando todo o suporte que você precisa. Ele está te dando toda a força que ele tem. Agora, visualize a sua mãe se aproximar. E ela se encaminha para trás de você e também coloca a mão dela no seu ombro esquerdo. E ela está ali te apoiando com todo o amor. E você sente que você tem suporte. Você sente que você tem as costas quentes. É como que você estivesse tomando a vida dos seus pais.
e você sente como que as suas baterias sendo recarregadas. Agora que você está sentindo o amor deles por você, você sente no seu coração mais preenchido. É um reconhecimento, é uma aprovação. Você se sente adulto completo, consciente, um trabalhador disposto. E há disposição em você para lidar com qualquer desafio que se apresentar. Você olha para o rostinho dos seus pais e vê que eles sentem muito orgulho de você. Eles dizem um ao outro: valeu todo o esforço que fizemos para passar a vida para este nosso filho. Eles olham para você e dizem: nós te amamos muito, meu filho. Nós nos sentimos honrados com a pessoa que você se tornou. Siga em frente. Você tem tudo o que você precisa. E agora você toma esses pais no seu coração e você se sente preenchido. Você sente força nas suas pernas, nos seus braços, nas suas mãos. O seu coração está mais leve e você sente que você dá conta de tudo. Agora você tem coragem. Agora você tem a força necessária para lidar com as suas emoções mais conflitantes. E você se encaminha em direção àquele saco das emoções e derrama todas essas emoções em cima de uma mesa. E agora você começa a organizar essas emoções. E aí você separa o que de fato são suas emoções. O que de fato são emoções que você tem que dar conta, que são sua responsabilidade. Você separa e coloca em uma gaveta que você vai resolver logo adiante, logo mais. Agora as emoções que são referentes ao trabalho, deixe para resolver lá no seu trabalho, coloque numa gaveta lá. As emoções que são dos seus pais, você devolva a eles. Eles dão conta. Eles são maiores que você. E aquelas emoções que estão relacionadas ao futuro, a excesso, de preocupação e ansiedade, você coloque em uma gaveta, tranque e deixe para resolver no tempo devido. Assim, dessa forma, você sente leveza. Você se sente que está completo. Você tem equilíbrio para ir mais além. Pode realmente alcançar novas metas e progredir em todas as áreas da sua vida. Você pode progredir nas áreas do lado profissional, financeiro e principalmente o emocional, porque agora é você que está no controle. Você tomou as rédeas das suas emoções. Siga em paz. E aí? Tem alguém acordado aí? Estão bem? Estão com a força? Conseguiram se conectar lá na nossa fonte? Então, esse é o objetivo, A gente conseguir se conectar para a gente se sentir inteiro, para a gente ter esse equilíbrio que a gente tanto precisa. Tem uma imagem, Flaider, que a gente colocar só para eles verem o que quando a gente fala equilíbrio emocional, do que se trata essa imagem aí. Só para ficar gravado na mente, tá? Quer falar, Sheila? Então, é
como que uma balança, né? Ali ela está equilibradinha, né? As nossas emoções e a razão. Só para a gente ficar com essa imagem na mente, para ajudar a gente, né? Quando a gente vê que a gente está muito desequilibrado, aí você lembra dessa imagem, opa, peraí, deixa eu equilibrar aqui de novo, que aí vai ser muito mais saudável, né? Tanto para o lado profissional, nossos relacionamentos, e a gente vai ficar bem com a gente mesmo. Pode ficar à vontade, Jenny. Isso.